Boa noite, meus amados. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, para nós lermos um trechinho da palavra do Senhor, com aquele título ali: ai de mim, se não fosse a graça de Cristo. Então está lá, 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 7 a 10. Eu dou um tempinho, pessoal, porque eu gosto que os irmãos leiam, né? Leiam a Bíblia, porque é muito importante, né? Eu vou ler aqui e os irmãos acompanham, ok? Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Vamos orar. Santo Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor tem sido um Deus misericordioso. Obrigado, ó Pai amado, pela Tua palavra, que possamos estar com o nosso coração amolecidos, como uma terra que recebe a semente, Senhor. Uma terra boa, Senhor Deus, uma terra adubada, onde a semente possa penetrar as suas raízes, possa frutificar para a glória do Senhor. Muito obrigado por isso, Senhor Deus, abençoa-nos nesta noite, é o que eu peço em nome do Senhor Jesus, amém. Podeis assentar, meus amados. Irmãos, eu gosto de imagens, os irmãos já perceberam disso. E aquilo ali, olha, eu quero que os irmãos pensem, olhem, né? Tá vendo aquela gaiolinha? Tem uma gaiolinha e também tem um passarinho voando, né? E está em oposição à gaiola, né? Isso, irmãos, é só para ilustrar, trazer à nossa memória que se você tem liberdade hoje, se você é livre, se você é liberto, isso é graças à graça de Cristo. Se não fosse isso, irmãos, nós teríamos que dizer, ai de mim, ai de nós. Irmãos, nós conhecemos cada situação, não é? Eu mesmo me deparo, né, conversando com as pessoas, vizinhos, amigos. Irmãos, cada situação difícil, complicada. Oh, irmãos, mas graças a Deus, Cristo, Ele tem nos dado muitas bênçãos. E o que seria de nós, irmãos? De vez em quando, eu e a minha esposa, nós fazemos essa reflexão, né? Fizemos agora 39 anos de casado, ano que vem 40 anos de casado. Eu fico pensando, meu Deus, eu já vou fazer 40 anos de casado, uma pessoa de 40 anos já é um velho, já está velho, e eu vou fazer 40 anos só de casado, mas glórias a Deus por isso, não é? Glórias a Deus. E a gente fica refletindo, né? E nós ficamos brincando de vez em quando, o que seria de nós? O que seria do nosso casamento, Rita? Se nós não fôssemos ganhos por Cristo? Se não fosse a graça do Senhor ter nos alcançado, o que nós seríamos?
Será que nós estaríamos casados? Será que nós estaríamos vivos? Como é que seria a minha vida sem Cristo, irmão? Você já tentou fazer esse exercício na tua mente? Quem você seria se Cristo não tivesse te encontrado? Você já conseguiu pensar nisso? Eu já pensei, irmãos, várias e várias vezes. Eu sou uma pessoa assim com uma imaginação muito fértil, né? Muito fértil. Eu penso muito as coisas, né? Eu tenho muitas imaginações. E, irmãos, eu já pensei cada coisa horrível. Se eu não tivesse encontrado Cristo, ai de mim, irmão, ai de mim. O que eu seria? Talvez nem teria casado, talvez nem vivo estaria, talvez estaria no mundo, envolvido, sei lá, com o quê. Irmãos, nós temos que agradecer muito a Deus por quem nós somos. Porque se somos alguma coisa, é porque Ele nos alcançou com a sua maravilhosa graça. Ele nos deu uma nova vida, e é isso que eu quero, irmãos, trabalhar com os irmãos. E o ponto 1 ali, irmãos, sem a graça de Cristo, sem a graça de Deus, sem a graça de Cristo, sem a graça, né, irmãos? Estaríamos condenados. Vocês já conseguiram imaginar isso, irmãos? Às vezes eu fico pensando naquele pessoal lá que foi preso lá pelo Alexandre de Moraes, né? Pessoas inocentes, pessoas que não devem nada para a justiça, irmãos, estão lá presos já há 2 anos. Oh, irmãos, eu fico pensando, imagina nós, irmãos, se nós estivéssemos condenados à eternidade. Você já imaginou isso, irmãos? Eu imagino. Eu procuro me colocar naquela situação, irmãos, porque toda vez que eu faço isso, toda vez que eu me imagino, talvez lá numa rua, sujo, drogado, bêbado, sei lá, usando crack, usando alguma substância para me manter um pouco ali, talvez, sei lá, se aquilo a gente pode chamar de vivo, não é? Eu fico me imaginando. E quanto mais eu imagino essas coisas, irmãos, mais glórias eu dou a Deus, mais glórias eu dou a Cristo. Eu falo, o Senhor me livrou, o Senhor me salvou. Hoje eu posso tomar um banho, hoje eu tenho uma casa, eu posso ter um chuveiro, eu tenho uma roupa limpa, eu tenho uma esposa, eu tenho filhas, eu tenho netos. Tenho netos, irmãos? Não está andando ainda, mas está lá na barriga. Mas se mexer, não está. Ontem coloquei a mão na barriguinha lá da Bruna, me deu um chutaço lá, falou, não te conheço, mas vai conhecer. Glórias a Deus por isso, irmãos. Irmãos, a graça de Cristo nos alcançou. Que maravilha, irmãos. Que maravilha você poder olhar para esse mundo. Sim, irmãos, eu choro quando eu vejo a desgraça do mundo. Eu vejo, irmãos, a desgraça, eu vejo quantas pessoas estão longe de Cristo. Muitas delas, irmãos, não querem estar perto de Cristo, não querem, simplesmente optaram por isso, não é? Mas eu um dia, irmãos, encontrei Cristo, como você também encontrou Cristo, não é verdade? Você consegue dar glórias a Deus, irmão? Você consegue imaginar a tua vida sem Jesus? Eu não consigo, irmãos, eu não consigo. Meu Deus, eu não gosto nem de pensar nisso, me dá um pavor, mas eu tenho que olhar, irmãos, eu tenho que me colocar no lugar do outro e falar, Cristo me alcançou, eu estava no lamaçal do pecado. Sem a graça de Cristo, irmãos, estaríamos completamente condenados. Romanos 3, 23 a 26 vai dizer assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça.
É graça, irmãos, é pura graça. É pura graça, irmãos, nós não fizemos nada de bom. Deus, Ele não olhou para nós e falou assim, olha, eu acho que aquele ali tem chance de ser salvo. Não, irmãos, todos nós éramos pecadores, inúteis, destituídos da graça de Deus, mas nós fomos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para proposição, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus. Sabe por que você está aqui? Porque Deus teve paciência com você. Se Deus tivesse menos paciência, você não estaria aqui. Então eu dou glórias a Deus. Eu falo, Deus foi paciente comigo, Ele esperou, Ele me deu oportunidade, me deu chance, me ofereceu várias e várias vezes a oportunidade de alcançar, de ser alcançado por Cristo. Deus, Ele me deu essa paciência, me beneficiou com a paciência dEle, para demonstrar a sua justiça nesse tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Irmãos, a salvação, a liberdade, a graça mesmo que Deus é um presente imenso, irmãos, imenso, imenso. Às vezes eu fico feliz de ganhar uma camiseta, de ganhar um sapato, um tênis, fico feliz, irmãos, quando as minhas filhas me presenteiam com uma máquina lá que eu, às vezes eu tenho desejo lá de uma furadeira nova, de isso, daqui, e elas vão lá, elas se juntam lá e dão para mim. Irmão, mas a graça é algo imensurável, irmãos. Se você tivesse a oportunidade, irmão, de escolher entre a graça, o presente de Deus ou o mundo inteiro, irmãos, com certeza eu rejeitaria o mundo em favor da graça de Cristo, porque isso traz muita alegria, muita paz, satisfação. E a graça, irmãos, ela não só nos livra da condenação, ela nos acompanha, ela nos ajuda a dar passos em direção às coisas certas, ela nos ajuda a caminhar. É uma bênção, irmãos, a graça de Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. Todos pecamos, irmãos, todos estamos debaixo da ira de Deus, diante de uma morte espiritual. E a graça, irmãos, foi o caminho que Deus achou para reconciliar consigo aquele que se havia perdido, que somos nós. Nós estávamos perdidos, irmãos, perdidos. Você pode ver aí, você pode até acompanhar talvez a vida de alguém, talvez uma pessoa bem sucedida na vida, uma pessoa talvez ganhando muito dinheiro, talvez muito bem estabelecido, com uma bela de uma casa, Você olha exteriormente, aquilo ali é realmente uma coisa, é bonito de se ver, não é? Mas, irmãos, se ele não tiver Cristo, ele está perdido. Se ele não tiver Cristo, irmãos, se ele morrer sem Cristo, o destino dele, irmãos, é péssimo, é péssimo. Então, dê graças a Deus, irmãos, porque um dia você encontrou o Senhor e Salvador. Talvez você não tenha tudo o que você quer na tua vida, mas você tem aquilo que talvez seja o mais precioso de tudo que exista no universo, que é ter encontrado Cristo, ter encontrado salvação, ter encontrado a porta que realmente leva à salvação. Eu tive um sonho, essa noite eu tive um sonho, e eu sonhei com as testemunhas de Jeová, não sei porquê, e eu sonhei mas foi uma conversa bem amigável mesmo, parecia que eram dois amigos meus, eu não estava discutindo, eu não estava brigando, eu não estava enfrentando, e eu só estava ouvindo eles conversando comigo,
E eu fiz uma pergunta capciosa. Eu fiz para um deles, um estava quieto e o outro estava mais conversador. E eu, irmãos, meus sonhos são maravilhosos, tá? Eu sonho colorido, irmãos, eu sonho, nossa, é igualzinho eu estou vendo aqui. Eu gosto muito de sonhar, né? E eu sonho muito, né? A Rita sabe. E esses dois jovens, eram rapazes mais ou menos de 30 anos, mais ou menos, tá? Eu estava conversando com os dois, e eles estavam vestidos, um estava de camisa branca, o outro era uma camisa colorida, agora eu não lembro a cor mas ele, assim, bem vestidos, né, porque testemunhas de Jeová estão sempre bem vestidos. E a gente estava conversando, e eu fiz uma pergunta capciosa para ele. Eu falei assim, e a salvação, como é que se faz? Aí um deles se levantou e disse, tem que se esforçar, temos que conquistar. E eu já estava com a resposta preparada. Eu falei, e a graça? E a graça de Cristo? E aí eu não lembro mais mas eu lembro dessa parte. E a graça, irmãos? Se não é a graça, irmão, você pode se esforçar. Eu vi agora o pastor Tassos Licurgo, né? Perguntar para um padre, mas o que adianta? Aquelas caminhadas de joelho para ir adorar uma santa? O que isso contribui para a salvação de alguém? Irmãos, é a graça, é só pela graça, é um presente, é uma doação do amor de Deus para nós. Sem a graça, irmãos, nós não temos salvação. Se somos salvos, se temos essa comunhão com Deus maravilhosa, não é? Essa comunhão de estar junto com os irmãos, de poder orar. Eu vejo aqui o irmão Walker, né? Convocando para nós estarmos reunidos em coral. Irmãos, isso é graça. É graça, irmãos. Quantas pessoas estão por aí, irmãos, cantando em bares, em noites porcas, com uma bela de uma voz, como foi o nosso querido, né? Eu gostava muito do Elvis Presley, né? Uma pessoa boa, uma pessoa humilde, voz maravilhosa, mas entregue ao mundo, ao invés de ele ter servido o Senhor que ele conheceu. Não sei se ele era um salvo, não sei se ele era um salvo ou se ele não era salvo, não sei, mas eu sei que a voz que ele tinha era a graça de Deus sobre ele, que encantou o mundo inteiro, e ao invés de ele ter servido ao Senhor, ele foi servir a Satanás. E é isso que acontece, irmãos, quando nós não estamos na graça. Nada, irmãos, por nada nós podemos alcançar salvação se não for pela graça de Cristo. A graça, irmãos, também, ela nos alcançou quando éramos bem indignos, sem merecimento, sem nada. Romanos 5:8 vai dizer, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Nós não éramos amigos de Cristo, irmãos. Nós éramos inimigos. Mas mesmo assim, irmãos, ele enfrentou a cruz por nós, nos dando salvação gratuita, completa, total. Que bênção, irmãos, que bênção. Ai de nós, irmãos, ai de nós, se não fosse a graça de Cristo. A graça não esperou mudança para se manifestar. Ela não esperou que você melhorasse. Ela não esperou que você o buscasse. Porque a palavra de Deus diz que ninguém busca a Deus. Ninguém consegue buscar a Deus da maneira correta, claro. Jesus veio ao nosso encontro quando estávamos perdidos e cegos. Isso deve gerar, irmãos, em nós humildade e muita gratidão. Você deve se humilhar diante de Deus, falando, Senhor, muito obrigado, porque hoje eu tenho uma igreja, hoje eu pertenço a uma igreja, hoje tivemos ceia do Senhor, não é, irmãos? Que bênção, irmão, participar de uma ceia,
Que bênção entender os símbolos de uma ceia. Que bênção poder relembrar a morte da cruz, que foi por nós, foi em nosso lugar. Que bênção, irmãos. Isso deve gerar em nós um coração muito grato. E é por isso que quando eu vejo alguém, seja numa esquina, né, irmãos, às vezes, hoje de manhã mesmo, né, estava vindo para cá, um senhor todo mulambento, um senhor já, não sei que idade, sei lá, talvez 70 anos. Eu falei, ai meu pai, que dó que dá, que dó. Mas irmãos, eu já conversei com muita gente assim, já dei carona, já tentei ajudar. A grande maioria deles, irmãos, na verdade eu acho que eu nunca encontrei nenhum que não conhecia o Evangelho. Eu não conheci, na verdade. Todos eles afastados, todos eles abandonaram a igreja, às vezes os pais, pastores, às vezes até ele mesmo era pastor. Dei carona aqui, ó, peguei aqui, ó, ele veio me pedir dinheiro aqui, ó, dei uma carona para ele até o centro, ex-pastor, fedendo. Tudo isso, irmãos, tudo isso é porque essas pessoas não se abraçam, não são gratas, irmãos, por aquilo que Deus lhe dão. Às vezes recebem aí esse falso evangelho aí fora, que diz que se você não tem isso, não tem aquilo, é porque ainda você não conquistou, Deus ainda não te deu. Irmão, Deus já deu o melhor, irmãos, Ele já deu o melhor para você. Seja grato, irmãos. Não é porque você não tem o melhor emprego, a melhor casa, o melhor carro, você já tem o melhor. Jesus Cristo é o melhor de Deus. Por isso que eu não gosto muito, eu entendo, né, às vezes a música ela tem algumas, vamos dizer, licenças, né, poéticas, mas tem uma música que diz, né, o melhor de Deus virá. Não, irmãos, o melhor de Deus já veio, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Oh, irmãos, Jesus é maravilhoso, Jesus é muito bom, irmão, ser cristão, olhar para Ele, orar para Ele, saber quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele espera de nós. A graça, irmãos, nos alcançou quando éramos ainda indignos, nós não tínhamos dignidade nenhuma, mas ela foi lá, irmãos, e nos abraçou. Isso é graça. A graça transforma nossa história, irmãos. Você já não é a mesma pessoa. Como eu disse para vocês, né? Às vezes eu tenho essa conversa com a Rita de imaginar como seria sem. A graça transforma, irmãos. Ela muda o rumo da tua vida. Ela muda o rumo, ela te dá uma outra direção. Lá em 2 Coríntios 5, 17 e 18 vai dizer, assim que se alguém está em Cristo, ela é uma nova criatura. Oh, irmãos, eu fico tão feliz com isso, porque eu sou uma nova criatura, eu sei que eu sou, eu sei quando aconteceu, eu me lembro quando eu me encontrei com Jesus Cristo, algo mudou, algo fantástico aconteceu, mudou o rumo da minha vida, porque eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo. Aqueles irmãos que se encontram com Cristo, ele nasce duas vezes. Primeiro ele nasce naturalmente e depois ele nasce espiritualmente. Ele é uma nova criatura. E as coisas velhas, irmãos, já passaram. Já passaram. Eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus. E nos deu o ministério da reconciliação. Além, irmão, dele transformar a sua vida, além dele fazer isso com você, ele ainda te dá um grande ministério. Todos nós, irmãos, temos esse ministério, que é o ministério da reconciliação. Você, irmãos, mas eu não sei nada, eu não entendo nada, eu ainda sou muito novinho na fé. Pois você tem esse grande ministério, o ministério da reconciliação. Toda vez que você diz, Cristo me salvou para alguém,
quando você diz para alguém, Cristo é o Salvador, quando você diz para qualquer pessoa, seja criança, jovem, adulto, velho, e diga, creia em Cristo, você está pondo em prática o ministério da reconciliação. Isso é graça, irmãos. A palavra de Deus diz, irmãos, que os anjos desejavam fazer o que nós fazemos, sabia? Que é o ministério da reconciliação. Que maravilha, irmãos. A graça não apenas nos perdoa, ela nos transforma, ela nos faz missionários, ela nos dá propósito de vida. A velha vida é deixada para trás em Cristo. Temos uma nova identidade. Sabia disso? Pessoas que se encontram com Jesus mudam, são outras pessoas, elas mudam de identidade. Antigamente elas eram filhos do diabo e agora elas se tornaram filhos de Deus. Que maravilha, irmãos, a graça. Se não fosse a graça na tua vida, irmãos, o que estaria acontecendo? Você já pensou nisso? Pois saiba, irmãos, que a graça de Deus, ela te sustenta. A graça, ela nos fortalece, irmãos, diariamente. Muitas vezes, irmãos, nós conversando com as pessoas, né? A gente vê a situação, a calamidade que vive o mundo. Irmãos, era para todos nós andarmos aí depressivos. Como disse o pastor hoje de manhã aqui, não é? Olha, estamos numa era de depressão mesmo. A era de maldade, de contradições. Mas graças a Deus, irmãos, podemos nos levantar, podemos ter esperança, podemos acreditar. Muita gente, irmãos, às vezes deixa de dar o seu melhor, porque realmente não está olhando para isso. Olhe para isso, irmãos. Fala, não, o Senhor ainda quer me usar, Ele quer ainda me dar alguma coisa para fazer nesse mundo. A graça nos fortalece, irmãos, diariamente, ela te sustenta. Às vezes, irmãos, ela não te tira do problema. O problema está lá. O problema talvez não vai desaparecer. Como a gente lê lá a história de Jó. Até a história de Jó não terminar, porque a gente lê sempre na retrospectiva, né, irmãos? A gente lê toda a história de Jó, mas se coloca lá no começo. Lá no começo, ou no meio, pelo menos, né? A hora que ele estava sem os seus filhos, sem os seus bens, sem a sua saúde, quase perdendo a sanidade. Irmão, Jó beirou a insanidade, você sabia disso? Porque eu acho que deve ser muito difícil, eu espero que Deus me livre de passar o que Jó passou. Mas se eu passar, irmãos, eu sei que Ele estará comigo. É isso, irmãos, às vezes nós não conseguimos sair do problema, mas Deus está com você dentro, está te dando a mão. Isso é graça, irmãos. Às vezes, irmãos, Deus Ele não tira, como muitas vezes Paulo, né? Vou até aqui ler, né, essa passagem que vai falar disso aqui, 2 Coríntios 12, 7 a 9, que diz assim: e para que não me exaltasse, olha só, Paulo reconheceu isso, né, que muitas vezes coisas acontecem conosco, não sempre, mas algumas vezes, né, e Paulo está reconhecendo isso, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, porque Paulo, irmãos, ele viu coisas que nós só vamos ver quando nós estivermos lá no céu, tá? Ele viu coisas excelentes, coisas que não era até proibido relatar. Eu fico curioso demais. Eu fico curioso demais. Mas ele vai dizer aqui, irmãos, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar,
acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Paulo estava insistindo, não é? Aí Deus, ele responde. E como que Deus responde aqui para Paulo? Não, eu não vou ouvir a tua oração. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É você se sentindo fraco que você vai ficar comigo. Entendeu, irmãos? Por isso que muitas vezes a gente ora, e Deus não atende, irmãos, porque não é momento. Deus, ele não vai te atender segundo aquilo que você quer. Ele vai só atender, irmãos, segundo os propósitos dele. E você deve confiar, irmãos, cegamente na graça de Cristo. Você deve confiar, irmãos, e se ele não te atender, você glorifica o Senhor. Você diz, Senhor, eu estou passando, eu estou triste por causa disso, mas glorificado seja o teu nome, porque a tua graça me sustenta, Senhor. A minha graça te basta. Deus diz para Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei. Agora Paulo está relatando aqui e está testemunhando, de boa vontade eu me gloriarei nas minhas fraquezas, nas minhas dificuldades, nas minhas doenças. Irmãos, quantos anos eu luto com meu zumbido? Eu tenho zumbido nos 2 ouvidos, e é chato demais. Quem tem zumbido no ouvido aí? Quem tem? Tem, eu sei que a irmã Doves tem. Tem. É chato demais, irmãos. Às vezes dá vontade de enfiar um negócio assim. Não sei se vocês estão nessa, mas a graça me basta, irmãos. Tem dia que eu passo, irmãos, e eu falo, meu Deus, eu não lembrei do meu zumbido. É porque Deus está me sustentando, irmão, naquilo ali. Deus está me dando força. Oh, irmãos, eu vejo às vezes, zumbido no ouvido não é nada, perto de situações aí que eu conheço, irmãos. Nada, é um sopro. Situações realmente de deixar a pessoa para baixo. Mas confie na graça do Senhor. Ele vai te sustentar. Ele te sustenta na tempestade. Ele te sustenta no mar revolto. Ele te sustenta diante do terremoto, do maremoto, da bomba atômica. Ele vai te sustentar, irmãos. Ele vai te proteger, ele vai te segurar, mas você precisa confiar nele. Como disse Paulo aqui, a minha graça, ou melhor, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, nas minhas aflições, nas minhas dificuldades, para que em mim habite o poder de Cristo. É só dessa forma, irmãos, que a coisa vai acontecer. Né? Nós acompanhamos aqui, eu acompanho já a vida do irmão João. O João, irmãos, ele sente dor 24 horas por dia. Tem a irmã também, aqui a irmã Rose, também. Irmãos, como é que essas pessoas conseguem vir para a igreja? Como é que essas pessoas conseguem cantar ali, irmãos? Como é que essas pessoas conseguem orar? Se não é a graça de Cristo, irmão. Eu tenho outras situações ainda, talvez até mais difícil, mas é a graça, irmãos, a graça. Glorifica a Deus, irmãos, dobre os seus joelhos e fala, Senhor, obrigado pela tua graça, porque ela não só me salvou, ela não só me transformou em outra pessoa, mas ela me sustenta, ela me ajuda a caminhar. Nós temos que agradecer ao Senhor, irmãos, por tantas misericórdias. E por fim, irmãos, a graça nos comissiona para servir. Irmãos, mesmo diante de dificuldades, irmãos, a melhor coisa que se tem, acompanhe a vida da irmã Cidinha, dificuldade que ela tem com a família dela, sempre orando, chorando. Eu choro junto com a irmã Cidinha, acompanho, sei onde ela mora, dificuldade com o marido, com o papagaio, aquele papagaio que nem para ser um amigo, né, bica a irmã, né, mas está aqui servindo, irmãos. Oh, que mulher fiel. Não tem carro? Tem carro, mas só serve para o marido, né, irmã?
Só não vem para a igreja. Mas a irmã está aqui de quarta, de domingo de manhã, domingo à noite. Eu glorifico a Deus pela vida da irmã Cidinha. Isso é graça, irmãos. Isso é Deus sustentando essas pessoas. Deus te sustenta. Ah, irmãos, glorifique a Deus pela grandiosa graça. A graça nos faz servir. 1 Coríntios 15, 9 a 10 vai dizer: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. É Paulo aqui falando, não é? Mas pela graça de Deus sou o que sou. Se você é alguma coisa, irmãos, você é o que é, porque Deus derramou a graça dele sobre você. Só tem que ser graça mesmo, irmão. Pegar uma pessoa como eu, colocar num púlpito, pegar um pastor, tem até uma bala na perna, e o homem. Porque é assim, irmãos, a graça, ela modifica, ela muda a história das pessoas. Oh, irmãos, que bênção. Você é um privilegiado. Você é uma pessoa sortuda, uma pessoa abençoada. Como nós terminamos a nossa série, né? Bem-aventurados aqueles que são tantas coisas, né? Você é um agraciado, você é um abençoado, você tem muito que agradecer ao Senhor. Irmãos, Deus não fecha os olhos para as suas dificuldades. Deus, Ele chora junto com você quando você chora. Deus, Ele lamenta. Deus, Ele vê a sua dificuldade. Talvez um filho que não se converte, um marido que não se converte. Oh, tanta coisa ruim, né? Coisas que a gente gostaria de ver, a gente ora. Deus sabe, viu? Deus, Ele vê a tua dificuldade. Ele anda com você. E confia na graça de Cristo. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não é vã. Não é vã, irmão. A graça de Cristo, ela vai frutificar. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Irmão, se você se colocar nas mãos de Deus, seja quem você for, seja qual for a tua história do passado, seja qual seja a sua história do presente, irmãos, se você se colocar na graça, totalmente se entregar nas mãos de Deus, confiar na graça dele, irmãos, você vai ser altamente usado por Deus. Deus, irmãos, Ele tem grandes planos para nós, mas muitas vezes, irmãos, os planos de Deus, elas não acontecem, acabam não acontecendo, ou se acontece, às vezes acontece parcialmente, porque nós resistimos muito, irmãos. Nós resistimos muito à graça de Deus. Porque às vezes a gente acha que a gente não presta para aquilo, que não vai dar certo. E o pastor falou hoje de manhã, né? Tenta. Ele falou, deu testemunho aqui. Eu participei lá da nossa tentativa lá, da igreja lá no sul da ilha. Eu queria tanto que aquela igreja ela tivesse dado certo, pastor, que é pertinho da minha casa, né? Não, eu tenho que cruzar Florianópolis inteira para vir para cá. Não poderia mudar para lá não, pastor? Vamos? Eu gostaria que aquela igreja tivesse dado certo, mas não deu. Mas fizemos o nosso melhor, né, pastor? Estávamos lá, pagamos o aluguel, demos o nosso testemunho e distribuímos folhetos. Milhares. O bairro lá foi evangelizado, mas não aconteceu. Nós temos que pensar assim, irmãos. Se vai dar certo ou se não vai dar certo, não importa. Eu vou fazer o meu melhor. Eu vou confiar na graça de Cristo. Nem sempre, irmão, vai acontecer do jeitinho que eu imaginar. Mas eu vou confiar na graça de Cristo. É isso que eu devo aprender. É isso, irmãos, que a mensagem veio trazer. Não fique preso, irmãos, como aquela gaiola. Não fique preso dentro de uma gaiola, na depressão. Estava conversando com a irmã, né?
conversando, né? Ela vai ter vai fazer um convite, ao meu convite, ela vai fazer um convite. Será que eu dou spoiler, irmã? Spoiler da nossa aula? Vou dar, irmã? Posso dar? Então, né? Não sei, irmã. Os irmãos querem spoiler? Então, a próxima aula nós vamos estudar sobre por que eu não sou um espírita. Aí, falei para a irmã, ela conheceu uma senhora lá que está com depressão, né? Está procurando espiritismo, chama ela para cá. A irmã agora vai exercer o ministério da reconciliação. Traz vocês, irmãos, chame, olha, vai lá na minha igreja, vai ter uma palestra sobre isso. Traga, irmãos, façam parte, irmãos, façam o seu melhor. Deem tudo, irmãos, em agradecimento, não porque a gente tem que conquistar alguma coisa, porque Deus já nos deu todas as coisas, né? Ele já nos deu tudo, nos deu salvação, nos deu reconciliação. Agora vamos dar para Ele, vamos retribuir com a nossa vida, com a nossa gratidão. E deve ser assim, irmãos, então, a nossa vida. A graça nos comissiona para servir, irmãos. Não se amedronte diante do desafio. Se você se sentir chamado, eu falei do Walker, mas pode ser para outra coisa. Se a pessoa tem o desejo de fazer, eu quero ser um professor, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, conversa com a gente, vai, deixa Deus te usar. A graça vai te sustentar, não tenha medo. Deus, irmãos, Ele vai sempre nos sustentar, porque toda vez, irmãos, que nós queremos agradá-lo, fazer as coisas para Ele, Ele nos ajuda, Ele se alegra com isso. Amém? Ai de mim, irmãos, ai de mim, ai de nós, se não fosse a graça de Cristo. E isso não é um lamento, irmãos, é um grito de gratidão. Ai de mim, se não fosse a graça de Cristo. A graça, irmãos, é o princípio, é o meio, é o fim de todas as coisas da vida do cristão. É tudo pela graça, irmãos. É pela graça que nós temos reconciliação, salvação, é pela graça que nós vamos servir, é pela graça, irmãos, que nós daremos glórias a Deus, mesmo diante, irmãos, de situações desafiadoras, que nós não gostaríamos de passar, mas Deus vai estar lá junto conosco, nos dando a mão, nos sustentando até a sua vinda. Amém? Baixe a sua cabeça, vamos orar. Quero fazer um desafio para você. Você já reconheceu a graça de Cristo na sua vida? Isso é algo real? Isso é vivo na tua mente? Deixe isso agora ser. Faça isso acontecer. Agradeça todos os dias, mesmo diante de situações talvez que você não gostaria de passar, mas glorifique a Deus e diga para Deus: Senhor, eu te glorifico pela graça que o Senhor tem derramado sobre a minha vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem me dado vida, o Senhor tem me dado direção, o Senhor tem me dado propósitos. Hoje é dia, irmão, de se render. Se renda, de agradecer e recomeçar se for necessário, na força da graça que há em Cristo Jesus. Pai amado, nós louvamos o Teu nome, Senhor, te agradecemos por tanta misericórdia, mesmo, Senhor Deus, diante de um mundo perverso, Senhor Deus, de um mundo cheio de maldades, de um mundo, ó Pai amado, que não reconhece o Teu amor, mas o Senhor está conosco, Senhor Deus. A Tua igreja ainda vive, a Tua igreja ainda prega, e eu faço parte dessa igreja, Senhor, dessa igreja viva, pujante, Senhor Deus, que tem o desejo de alcançar pessoas. Nós não queremos, Senhor Deus, divulgar o nome da igreja, nós queremos divulgar o nome de Cristo, para a glória do Senhor, porque é o nome de Cristo que tem poder para transformar a vida, talvez daquela pessoa que está o mais longe de Deus possível, mais longe. Ó Pai amado, nos usa, Senhor Deus, queremos ser
esse povo, Senhor Deus, esse povo pujante, Senhor Deus, esse povo que realmente sabe reconhecer, sabe ser grato diante de situações talvez muito tristes, Senhor. Obrigado, Pai amado, por isso tudo. Que o Senhor nos abençoe, Senhor Deus, como igreja, como povo. É o que eu oro, Senhor Deus, grato. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, meus amados, que Deus vos abençoe.